O que você faria se a única maneira de salvar seus 5 filhos fosse se mudar para uma casa abandonada, conhecida por ser amaldiçoada? Em 1010, na árida Serra Mexicana, uma viúva desesperada trocou tudo o que possuía por um casebre em ruínas. Diziam que o solo daquele lugar respirava, guardando um segredo enterrado por décadas. Ela pisou na madeira podre e sentiu uma vibração, um chamado. Antes de continuarmos, inscreva-se. O que ela encontrou sob o assoalho irá te chocar. O sol de março, implacável e zombeteiro, castigava a nuca de Helena, a poeira fina da estrada, levantada pela carroça velha que a havia transportado, assentava-se lentamente sobre o tecido áspero de seu vestido de luto. O luto não era apenas a cor preta da roupa, mas uma segunda pele que pesava sobre seus ombros, mais real e inescapável que a própria tristeza de seu coração. Ela estava, aos 30 e poucos anos, na beira de um precipício social. Sem marido, sem recursos e com 5 crianças famintas e a sustez a reboque. Atrás dela, Martim, seu primo de olhos frios e calculistas, sorria com a satisfação mal disfarçada do predador que acabava de tomar sua presa. Martim, auxiliado pelo inescrupuloso licenciado Talamantes, havia esvaziado o patrimônio do falecido Ricardo com a eficiência fria de um abutre, ignorando a fragilidade da viúva e seus direitos. Tudo o que restava do pequeno império de seu marido era o valor irrisório que Helena havia recebido pela venda apressada, mais a escritura de um pedaço de terra tido por inútil. A casa, conhecida por todos como El Suspiro, pairava na paisagem com uma aura de desgraça e abandono. Dizem que está amaldiçoada, murmuravam os vizinhos, expressando um medo tangível que Helena, paradoxalmente, sentia menos intenso que seu próprio desespero. Era um casarão isolado a 3 dias de viagem até a capital, sem vizinhos ou fontes de água seguras, o lugar perfeito no cálculo de Martim, para que Helena e os filhos morressem em silêncio e fossem esquecidos. Seus 5 filhos, com idades entre 12 e 2 anos, agarravam-se às suas saias, os corpos esguios e magros, o cheiro de medo e suor de criança, misturando-se no ar seco do porfiriato. O mais velho, Mateo, de 12 anos, já possuía a seriedade sombria de um homem adulto em seu olhar, carregando a responsabilidade de uma família que desmoronava sob o peso da injustiça. Helena deu o primeiro passo hesitante na sala principal, onde a madeira do chão estava arqueada e podre pelo tempo e pela negligência de décadas. Imediatamente, ela sentiu um frio anômalo e profundo, uma sensação que não condizia em nada com o calor escaldante do sol do meio-dia que queimava a serra lá fora. Era um frio úmido e pesado, com um cheiro peculiar, como se a ferrugem e o mofo se multiplicassem em uma escuridão sem luz sob o assoalho que cedia sob seus pés. A atmosfera do lugar era espessa e opressiva. O silêncio, denso e completo, parecia ter medo de ser quebrado, apenas interrompido pelo choro intermitente e baixo do seu filho mais novo. Helena forçou-se a varrer o lugar com os olhos, buscando um vislumbre de conforto que não existia, enquanto o cheiro de terra molhada e podridão insistia em invadir seus pulmões. Na primeira noite,
O sol se pôs como uma ferida aberta no horizonte poeirento, e a ruína de El Suspiro engoliu a pouca luz que restava, mergulhando-os em trevas completas. O chão de terra batida da cozinha estava rachado. O poço, que deveria ser a tábua de salvação, estava seu como uma caveira, um sinal de que a vida ali não era bem-vinda, apenas a morte lenta. Helena, ao acender a única lamparina, percebeu a crueldade implacável do plano de Martim. A morte não precisava de um assassino. A própria casa faria o trabalho por ele. Nos dias que se seguiram, o frio anômalo e persistente intensificou-se, alojando-se traiçoeiramente nos pulmões de Mateu, que começou a tossir com um som oco, seco e preocupante. A febre alta do menino era um termômetro da desgraça que a cercava. Helena rezava incessantemente, mas suas orações pareciam não subir ao céu, chocando-se, ao invés disso, contra as paredes de adobe cruas e indiferentes. O rosto de Mateu estava pálido e seus lábios rachados pela secura, e a cada tosse ele se agarrava ao peito, mostrando a dor que o frio sob o chão lhe causava. Helena sentia a culpa se aprofundar dentro dela por ter aceitado o último refúgio de seu marido, um lugar que agora parecia querer levar seu filho mais velho. Sua angústia transformava-se em uma raiva silenciosa e impotente direcionada a Martim e ao destino cruel. Foi na quarta noite, enquanto tentava inutilmente acalmar Mateu com um pano úmido, que Helena ouviu o primeiro ruído estranho, um som que não vinha do bater de portas pelo vento ou do movimento furtivo de ratos. Era um som que vinha inconfundivelmente de debaixo da tábua mais grossa do assoalho da sala ao lado, onde ela tinha evitado pisar. Era um skirut, um ranger lento e repetitivo, áspero, vindo debaixo do assoalho, como se algo peso metálico estivesse sendo arrastado ou movido em um ciclo interminável. Helena ficou tensa, a respiração presa no peito, o som se repetindo com uma cadência estranhamente regular, quase rítmica. Seria apenas a madeira cedendo ao peso da casa? Ela tentou se convencer. O som, no entanto, era persistente demais, carregado de uma intenção mecânica, um convite frio e metálico, fazendo Helena se perguntar: seria o lamento da antiga dona do casarão, Beatriz, que havia morrido ali de desgosto? Ou seria o próprio chão, saturado de mágoa e segredos, finalmente chamando por ela, a nova viúva, para revelar sua verdade sombria? O som parou abruptamente, deixando um vazio pesado na sala, mas Helena sabia que ele voltaria, e que a resposta que ela procurava não estava no céu, mas sim debaixo de seus pés. O cheiro de doença e desespero era mais forte que o mofo da casa. Helena estava sentada ao lado do leito de Mateu, a luz fraca da lamparina de querosene projetando sombras longas e fantasmagóricas nas paredes sujas, enquanto a tosse seca de seu filho rasgava o silêncio da noite. Seu coração batia um ritmo acelerado, uma batida surda que competia com o medo crescente de perder a última coisa que lhe restava, a vida do seu primogênito. O sol estava ausente na alma de Helena, substituído pela escuridão da incerteza. O som do skirurt retornou, mais alto e mais insistente desta vez. Não era mais um sussurro,
mas um chamado metálico e áspero vindo diretamente da terra, logo abaixo da tábua mais grossa do assoalho, na parte que parecia mais resistente. Parecia que a casa não queria apenas engoli-los, mas também lhes dizer algo antes de fazê-lo. O ruído era tão palpável, tão físico, que parecia vibrar no ar gélido, atingindo Helena não apenas no ouvido, mas também nas costelas e nos ossos, transformando sua dor em uma irritação quase insuportável. Ela sentia que, se concentrasse mais, poderia entender a linguagem daquele ranger, que era mais uma súplica ou um comando do que um simples som de madeira. Mateu, delirando de febre, apertou a mão de Helena. Mamãe, está frio. Ele sussurrou, a voz fina e quase inaudível, e a mãe cobriu seu pequeno corpo com os últimos trapos que possuíam, mas o frio vinha de dentro das paredes, da umidade maligna que subia do chão. Era o frio da ausência de vida e da injustiça, que agora tomava forma na doença de seu filho. Helena, tomada por um acesso de fúria e impotência, afastou-se do leito. Sua racionalidade havia se quebrado, e o medo virou uma determinação selvagem, uma força primitiva nascida da maternidade desesperada. Ela não podia mais suportar o som, nem a sensação de estar sendo lentamente estrangulada pelo lugar que deveria ser seu refúgio. Ela procurou o que fosse mais sólido na casa e encontrou um pesado pé de cabra, enferrujado e esquecido em um canto da cozinha, sentindo o metal áspero e frio em sua palma, como uma extensão da raiva que a possuía. A ferrugem soltava um cheiro forte e metálico que contrastava com o cheiro adocicado da doença de Mateu, mas naquele momento era o único cheiro de esperança. Guiada pela urgência e pela raiva, ela atravessou a sala na escuridão. Seguindo a cadência implacável do skirurt, o som estava agora no seu auge, uma espécie de clímax metálico, convidando-a a agir. Ela se ajoelhou sobre a tábua, sentindo o cheiro de terra úmida e o vapor frio que subia pelas rachaduras, e sentiu o peso da desgraça sobre ela. Com toda a força de seu corpo magro e enfraquecido pela fome, ela atacou o chão. O pé de cabra desceu com um golpe seco, abrindo uma rachadura feia na madeira podre e levantando uma nuvem de poeira e detritos antigos que cheiravam a passado. Ela golpeou de novo e de novo, ignorando a dor nas suas mãos, transformando a raiva em força mecânica. A tábua cedeu com um estalo alto, o som violento quebrando o silêncio da casa e assustando as crianças. O buraco revelou uma escuridão mais densa, um poço de trevas que parecia sugar a pouca luz da lamparina. Helena hesitou por um momento, seu coração martelando, mas a tosse de Mateu a impulsionou para a frente, forçando-a a enfrentar a escuridão que ela havia criado. O ar frio que subia do buraco era diferente, não mais o frio da doença, mas um frio metálico. O cheiro inconfundível de minério não trabalhado, um odor de terra e riqueza subterrânea. Ela baixou a lamparina, a luz tremulando e lutando contra a escuridão do subterrâneo. Lá embaixo, aninhado na terra fofa e seca que o tempo havia poupado, havia um baú de ferro preto, pesado e maciço, tão velho que parecia ter nascido da própria terra. As correntes que o prendiam estavam enferrujadas e quebradas, como se o tempo tivesse parado de protegê-lo, e a porta de madeira que o cobria havia cedido por dentro, explicando o som do skirurt.
Aquele som, que ela havia interpretado como o lamento de uma alma, era, na verdade, o ranger da porta de madeira se abrindo e fechando com as oscilações de temperatura e pressão, um convite desesperado para que alguém descobrisse seu segredo enterrado. Era um som que vinha, literalmente, da ganância e da moa guardadas sob o chão. Com a ajuda de Matel, que por um milagre momentâneo havia encontrado forças em seu pequeno corpo para se arrastar até o buraco, Helena conseguiu abrir o baú com o pé de cabra. Seus dedos tremiam e roçavam a tampa áspera do metal, enquanto ela inalava a poeira antiga, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Dentro, a luz trêmula da lamparina refletia em um tesouro que parecia irreal, barras de prata maciças, brutas, dispostas em pilhas perfeitas, envoltas em panos antigos e empoeirados. A prata era de uma pureza assustadora, o brilho frio e branco contrastando com a sujeira e a pobreza da casa. Era uma fortuna que desafiava a lógica da sua miséria. Junto aos lingotes, Helena encontrou um pequeno pacote embrulhado em seda fina, há muito desbotada. Dentro não havia joias ou ouro, mas algo muito mais perigoso: livros contábeis encadernados em couro e uma carta. O cheiro de tinta antiga subiu, um perfume de papel e segredo. A carta, escrita com uma caligrafia firme e elegante, era assinada por Beatriz, a antiga proprietária da casa. O conteúdo da carta revelava a terrível verdade. Beatriz havia escondido seu tesouro para que seu marido, um homem tão cruel e ganancioso quanto Martim, não o encontrasse, pois ele a havia traído e roubado. Beatriz não havia apenas escondido a prata, ela havia criado um plano de vingança que atravessaria o tempo. Ela deixou a prata como um anzol, mas os livros contábeis eram a isca real, o plant, que Helena deveria usar para fisgar a injustiça. Os livros continham a prova de que o marido de Beatriz havia roubado a mina de seu próprio sócio, o pai do marido de Helena, Ricardo. A realização atingiu Helena como um raio na escuridão. Ela não havia encontrado apenas riqueza, ela havia encontrado justiça armada. O dinheiro curaria Matel, mas os livros poderiam recuperar tudo o que Martim e Talamantes haviam roubado da sua família. Aquele baú era o testamento de uma mulher para outra, uma solidariedade que transcendia a morte. Helena sentiu o peso do primeiro lingote em suas mãos, uma sensação fria e poderosa, o peso não do dinheiro, mas do poder. Era um presente perigoso de uma mulher a outra, uma arma que a tiraria do fundo do poço. Ela olhou para Mateu, que agora dormia pacificamente, e soube que a luta não havia terminado. Ela enterrou o tesouro de novo, deixando apenas o buraco visível e pegando os livros e um único lingote. Aquele lingote seria a sua moeda de troca para salvar a vida de seu filho, um símbolo da sua nova jornada. O medo não a dominava mais. Agora havia apenas o cálculo frio de como usar o segredo de Beatriz para vencer seus inimigos. O frio da casa, no entanto, não desapareceu, mas mudou de tom. De um frio de morte, transformou-se em um frio de vigilância, como se Beatriz estivesse observando e esperando que Helena cumprisse a promessa de vingança. O segredo estava seguro, mas as paredes de adobe
pareciam estar ouvindo cada passo de Helena. Ela se levantou, os joelhos doendo, o cheiro de terra e prata nas mãos. Ela era a nova guardiã do segredo de Beatriz, e, com ele, a portadora de uma justiça antiga e vingativa. Martim havia roubado sua família, mas ele havia cometido um erro fatal ao mandá-la para o único lugar onde a verdade estava enterrada. A tosse de Matel agora era um lembrete urgente, e Helena soube que a primeira coisa a fazer era salvar seu filho com aquele único lingote antes de usar os livros de Beatriz para derrubar todo o castelo de mentiras de Martim. O ranger do metal contra a terra, o som da prata bruta sendo manuseada por Helena, soava em seus ouvidos como a marcha lenta da vingança. Ela cobriu o buraco com a tábua de madeira velha, camuflando-o com a poeira e detritos que havia removido, sentindo a urgência da situação sobre ela. Aquele esconderijo era seu segredo mais vital, a única coisa que separava seus filhos da fome e da morte. O brilho frio e puro do lingote que ela havia guardado, envolto em um trapo sujo, era a sua única esperança imediata. Na manhã seguinte, Helena disse aos filhos que faria uma curta viagem. Ela beijou a testa febril de Matel, que tossia profundamente e estava muito fraco para sequer sorrir, e deu-lhe um último abraço apertado. A separação era uma dor física, um sacrifício necessário, pois a cidade era perigosa, mas a saúde de seu filho era a prioridade máxima. Antes de partir, ela parou na frente da casa e olhou para a parede de adobe. A casa, antes uma ruína de opressão, agora parecia um aliado silencioso, um monumento ao segredo e à resistência, parecendo observá-la com cumplicidade. Era um lugar amaldiçoado, mas a maldição era apenas a prova de que a injustiça tinha tentado se enterrar ali. Helena montou o velho burro de carga, colocando a prata e os livros cuidadosamente escondidos em sacos de tecido. Sua aparência de viúva pobre e frágil era a melhor camuflagem. O luto já não era mais uma armadura de tristeza, mas um disfarce, um uniforme de invisibilidade que ela usaria para se infiltrar no mundo de seus inimigos. A jornada de 3 dias de volta à capital foi longa e perigosa. O sol escaldante da Serra Mexicano castigava seu corpo e a sede era uma dor constante, mas a imagem do rosto pálido de Matel e o peso do lingote em sua bolsa lhe davam uma força sobre-humana. Ela não estava mais fugindo, estava em uma missão de guerra. Ao chegar à cidade, Helena agiu com a discrição de um fantasma. Ela não procurou um advogado ou um banco. Ela procurou a casa de um velho amigo de seu pai, um ourives respeitável e discreto, que operava nos fundos de um ateliê sombrio, onde o cheiro de metal fundido e carvão era intenso. O ourives, um homem idoso de barba grisalha e olhos cansados, viu o lingote e ficou chocado com a pureza e o peso da prata, um metal que ele reconheceu como proveniente de uma veia muito específica, de uma mina há muito fechada na serra. Ele não fez perguntas, apenas pesou a prata na balança de precisão, o som do metal contra o prato, um tilintar de esperança. O preço que ele lhe deu pelo lingote, embora justo, era uma fortuna para Helena. O dinheiro, em notas limpas e cheirosas, parecia quase irreal em suas mãos ásperas, mas Helena não permitiu que a emoção a dominasse.
O dinheiro não era seu, era de Mateu e precisava ser usado de forma estratégica e imediata. Sua primeira parada foi na farmácia mais cara e bem abastecida da cidade. Ela comprou os medicamentos mais fortes para pneumonia, xaropes, ervas medicinais e até mesmo uma manta de lã grossa. O farmacêutico olhou para a viúva pobre com desconfiança, mas o dinheiro real em suas mãos calou todas as suas perguntas. Sua segunda parada foi em um armazém. Helena não comprou apenas farinha e feijão. Ela comprou sementes de vegetais, um par de galinhas, um balde de ferro maciço para transportar água e ferramentas novas para trabalhar a terra e consertar o poço seco de El Suspiró. Ela estava investindo no futuro, comprando tempo e vida. Com as provisões embaladas e o dinheiro restante escondido em um cinto de couro, Helena procurou uma pequena estalagem na periferia onde poderia passar a noite em segurança e, o mais importante, estudar. Ela desdobrou os livros contábeis de Beatriz na cama rústica e, sob a luz fraca de uma vela, começou a ler. As entradas e saídas de despesas, os números de produção de minério e os nomes de fornecedores. Em meio a estas contas frias, a dor e a fúria de Beatriz eram quase palpáveis. E então, Helena encontrou o que procurava. Cópias de títulos de propriedade e contratos de compra e venda falsificados, provando o golpe. As anotações de Beatriz, marginais mas detalhadas, revelavam que o pai do marido de Helena, Ricardo, havia sido sócio legítimo da mina e tinha sido expulso de forma fraudulenta pelo marido de Beatriz, que depois foi traído por Martim. O marido de Helena era o verdadeiro herdeiro da fortuna roubada, e Martim estava agora explorando a mina com títulos forjados. Helena sentiu um arrepio. Ela não estava apenas lutando contra Martim pela casa, ela estava lutando pela herança inteira de sua família. O lingote havia comprado a vida de Mateu, mas os livros comprariam a justiça e o peso da verdade era muito maior que o da prata. A noite avançava e Helena continuava a folhear os livros, absorvendo cada detalhe, cada data e cada nome. Ela estava se transformando de viúva em estrategista, uma metamorfose lenta, mas implacável, alimentada pela necessidade. Seus inimigos usavam a lei para roubar. Ela usaria a verdade para se vingar. Ela sabia que agora teria que arriscar tudo, entrando no ninho de cobras da capital, para enfrentar o único homem que poderia, com sua astúcia e ganância, destruir sua última chance. O licenciado Talamantes. A cidade, com seus sons estridentes e cheiro de carvão, era um labirinto perigoso para Helena. Um lugar onde a pobreza era invisível e a ganância andava vestida de seda. O peso dos livros contábeis de Beatriz, escondidos sob seu vestido, era quase tão pesado quanto a responsabilidade de usá-los corretamente. Ela estava em território inimigo, sabendo que cada passo em falso poderia levar não apenas ao seu fracasso, mas à prisão ou algo pior. Sua aparência de viúva pobre era uma arma, mas também um risco, pois atraía olhares de desdém e cobiça. O primeiro movimento de Helena foi uma jogada calculada, alimentada pela urgência de estabilizar a saúde de Mateu. Ela precisava de dinheiro para manter o suprimento constante de medicamentos caros, mas precisava fazê-lo sem levantar suspeitas
sobre a origem de sua nova riqueza. Ela se disfarçou com um xale mais discreto, escondendo as marcas de sua viagem árida. Dirigiu-se à casa de penhores, menos frequentada da capital, um lugar sombrio e cheiroso a enxofre e fracasso, onde o silêncio era lei e a discrição era comprada. O penhorista, um homem gordo com dedos cobertos de anéis baratos, mal olhou para ela. Helena colocou mais um pedaço pequeno e lascado do lingote de prata, apresentando-o como uma herança de família. Minha última lembrança, ela murmurou, a voz embargada pela atuação, uma lágrima escorrendo por sua face seca. O peso foi verificado e o dinheiro, em moedas de cobre e prata menores, foi jogado sobre o balcão. Era o suficiente para mais algumas semanas de medicamentos para Mateo e provisões para os outros filhos, o que lhe daria o tempo crucial de que precisava para executar o plano mais audacioso. Com a retaguarda financeira temporariamente segura, Helena se concentrou em seu alvo principal, o licenciado Talamantes, o advogado de Martim, a mente por trás da transferência fraudulenta de bens, e o guardião da legalidade distorcida. Ele era o elo mais fraco e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Helena sabia que uma denúncia direta seria inútil. Talamantes era um mestre da lei, com juízes e oficiais da polícia em sua folha de pagamento. Ela precisava de um intermediário, alguém que estivesse fora da teia de corrupção, mas que tivesse poder suficiente para que Talamantes fosse forçado a aceitar um confronto. Ela se lembrou das anotações de Beatriz, que mencionavam um velho rival de Talamantes, um juiz aposentado e amargo, conhecido por sua integridade inflexível e seu ódio pessoal pela corrupção que ele havia testemunhado. O nome dele era Juiz Dom Esteban. Encontrar Dom Esteban não foi fácil. Ele havia se retirado da vida pública, vivendo isolado em uma pequena casa nos bairros mais antigos da cidade, um casarão de pedra com videiras cobrindo as janelas, o único sinal de que ele ainda existia. Helena teve que esperar por ele na rua por mais de um dia, sob o sol forte. Quando ele finalmente saiu, um homem velho e magro, apoiado em uma bengala. Helena se aproximou dele com uma reverência respeitosa. Ela não implorou. Ela o abordou com a calma fria de alguém que estava apresentando um fato jurídico, não uma súplica emocional. Dom Esteban, ela disse, a voz baixa e clara, eu não estou aqui para pedir caridade, mas para lhe oferecer a chance de justiça. Eu tenho em minhas mãos a prova irrefutável de que o licenciado Talamantes é um ladrão de terras. O velho juiz a observou com olhos cinzentos e céticos, o olhar duro de quem já havia visto todas as mentiras e decepções do mundo. Ele hesitou. Muitos vêm me procurar com histórias de corrupção, minha filha. A maioria delas, falsas ou inúteis. Ele respondeu com a voz rouca. Helena não hesitou. Ela tirou a carta de Beatriz, o papel amarelado e fino, e entregou-o ao juiz. Ela não lhe deu os livros naquele momento, apenas a prova do esquema de extorsão e assassinato escrito pela antiga proprietária de El Suspiro. O juiz Dom Esteban leu a carta na calçada, sob a luz da tarde, e sua expressão mudou de ceticismo para uma fúria ântica e controlada. A carta
escrita por uma mulher à beira da morte, revelava os detalhes da fraude da mina e como Talamantes havia silenciado testemunhas. Ele olhou para Helena, agora com um respeito cauteloso. A carta de Beatriz era a confissão e a acusação, o elo de ligação entre a fraude do marido de Beatriz e a ganância moderna de Martim e Talamantes. A viúva havia tocado em uma ferida antiga. — Você tem os livros? Perguntou o juiz, a voz agora firme, seus olhos brilhando com a promessa de um duelo legal. Helena assentiu. — Em um lugar seguro. Eles são a minha única garantia. Dom Esteban lhe disse para voltar em 2 dias e trazer os livros, mas para não confiar em ninguém, nem mesmo nos seus próprios passos. Ele advertiu que a capital era uma teia e que a verdade era, para Talamantes, uma ameaça de morte. Helena voltou para a estalagem, sentindo uma leve esperança, mas também um medo agudo. Ela estava acionando a máquina da justiça, mas essa máquina poderia esmagá-la. Ela precisava agir rápido, pois o dinheiro da prata estava acabando e a saúde de Matel estava novamente se deteriorando. Ela passaria as próximas 48 horas memorizando cada detalhe dos livros de Beatriz, preparando-se para o confronto final com Talamantes, que seria realizado nas sombras da lei e não na luz da justiça. A luz da vela bruxuleava sobre os livros contábeis, transformando os números frios em códigos de vingança. Helena estava imersa nos detalhes, sentindo o papel seco e a encadernação gasta sob seus dedos, inalando o cheiro de arquivo morto e segredo. Ela havia passado 2 dias inteiros trancada, estudando a mecânica do roubo, a cronologia dos títulos de propriedade falsificados e as datas de exploração ilegal da mina, que pertencia à sua família. Os nervos estavam à flor da pele. O medo de que Talamantes pudesse rastreá-la era constante. O som de carroças na rua, o latido de cachorros, tudo era um sinal de perigo. Ela se forçou a memorizar os pontos-chave, as datas e os nomes dos envolvidos, sabendo que os livros eram frágeis e que Talamantes poderia destruí-los em 1 segundo. Chegou a hora de se encontrar com Dom Esteban, o juiz aposentado. Helena escondeu os livros e o que restava da prata em um nicho secreto da estalagem, levando consigo apenas o mapa mental do crime e uma cópia da carta de Beatriz. Ela precisava parecer desarmada, mas munida da verdade. O juiz a esperava em seu escritório, um lugar austero e empoeirado, onde o único luxo era o cheiro de madeira antiga e papéis velhos. Ele não sorriu. — O tempo está acabando, Helena. Talamantes e Martim são rápidos e poderosos. A verdade é apenas o que podemos provar. Helena entregou-lhe a cópia da carta de Beatriz e começou a recitar os fatos que havia memorizado. As datas exatas da transferência fraudulenta de cotas, o nome do tabelião subornado e o período de exploração ilegal da mina, que se estendia por 20 anos. Dom Esteban a ouvia atentamente, a cabeça apoiada na mão, seus olhos fixos. A precisão dos detalhes de Helena, a frieza de sua narração, convenceram o velho juiz de que a história era real e que a mulher à sua frente era mais do que uma viúva em luto. O juiz explicou a estratégia. Eles não podiam acusar Talamantes diretamente no tribunal. Eles fariam um movimento lateral, usando a prova para coagir Martim e Talamantes a uma negociação,
Ele enviaria uma notificação a Talamantes, não como uma ameaça, mas como um convite velado para o confronto. A notificação, escrita em linguagem legal e fria, mencionava inconsistências graves nos títulos da mina e a reabertura da investigação da herança do senhor Ricardo. O objetivo não era vencer o caso imediatamente, mas acender o pavio do medo. Helena deixou a casa de Dom Esteban e voltou imediatamente para a estalagem. O medo agora estava misturado com uma euforia perigosa. Ela havia entrado no jogo de seus inimigos. Ela tinha apenas algumas horas para voltar para El Suspiro e salvar Mateo e as crianças, antes que Talamantes reagisse ao convite. Ela pegou os livros e a prata, amarrou as provisões no burro e começou a longa e difícil jornada de volta. Desta vez, ela não estava sozinha. As palavras de Dom Esteban e a voz silenciosa de Beatriz viajavam com ela. Um coro de justiça no deserto. Ao se aproximar de El Suspiro, 3 dias depois, o primeiro sinal de que as coisas haviam mudado foi o silêncio. Não havia vento, não havia barulho de animais, apenas um silêncio denso e estranho. Ela sentiu um calafrio na espinha, um pressentimento que superava a exaustão da viagem. O cheiro da doença e da febre na casa era mais forte do que ela havia imaginado. Os filhos estavam assustados e fracos, e Mateo tossia a plenos pulmões, parecendo um esqueleto sob os cobertores. O tempo que ela havia ganho com o lingote havia se esgotado. Ela imediatamente deu a Mateo o xarope mais forte e os antibióticos que havia comprado. O gosto amargo do remédio era engolido à força, mas Helena sabia que aquela era a sua última chance de combater o frio mortal que subia do chão. Enquanto cuidava de Mateo, ela ouviu um barulho de cavalo se aproximando rapidamente. Não era Martim, pois os cavalos eram mais rápidos e o som das rodas era mais metálico, vindo de uma carruagem pesada. Eram eles, Talamantes e seus capangas, reagindo à notificação do juiz. Eles haviam rastreado Helena até o refúgio do desespero. Helena escondeu as crianças e os livros no buraco sob o assoalho, jogando a tábua de volta e cobrindo-a com cuidado. Ela pegou o pé de cabra, que ela havia usado para quebrar o chão, e ficou no meio da sala, sua silhueta frágil e imponente, esperando a chegada de seus inimigos, pronta para a última defesa. O ar na sala estava pésido e frio, e ela sabia que a verdadeira batalha não seria travada no tribunal, mas ali, no chão de terra batida da casa amaldiçoada. O cheiro de suor, terra e medicamentos caros pairava no ar, um coquetel estranho de desespero e esperança. Helena apertou o pé de cabra com as 2 mãos, sentindo o metal áspero e frio, e esperou que os homens se aproximassem. A porta se abriu com um estrondo violento, e o licenciado Talamantes entrou, seguido por Martim e 2 capangas armados, que inspecionaram o lugar com olhares de desprezo. Talamantes, um homem alto e gordo, com um bigode bem cuidado e olhos que não sorriam, usava um terno de lã fina que parecia deslocado na casa de adobe e poeira. O cheiro de seu perfume caro era um insulto na atmosfera da doença e da miséria. Martim estava atrás dele, com a arrogância de quem já se sentia vitorioso. Ele apontou para Helena com um sorriso de escárnio. Lá está ela, Talamantes, a viúva, jogando na lama.
Acha que pode nos assustar com velhas cartas e ameaças. Talamantes não perdeu tempo com ironias. Ele olhou para Helena, a testa franzida. Senhora, o que você enviou ao juiz Dom Esteban é uma calúnia infundada. Vou lhe dar uma chance. Entregue-me todos os documentos que você porventura tenha em sua posse e eu permitirei que você deixe esta casa em paz. Helena permaneceu parada, olhando-o nos olhos, sentindo o peso do lingote de prata, o plant que a havia levado até ali, e a verdade dos livros, o payoff que a faria vencer. Ela não estava mais com medo, pois o medo de perder Mateo havia se transformado em fúria pura. Eu não tenho documentos, licenciado, ela respondeu, sua voz baixa e rouca, mas firme. Tudo o que eu tenho são as provas de que esta casa é minha e que meu marido foi roubado pelo seu cliente e que o pai dele foi roubado pelo marido da Beatriz. Vocês estão em solo que pertence por direito à minha família. Martim bufou. Ela está delirando. Olhe para ela, licenciado. Está com a cabeça queimada pelo sol. Ele deu um passo à frente, mas um dos capangas de Talamantes o deteve com um gesto de mão. Talamantes estava intrigado pela menção de Beatriz. Ele sabia que a antiga proprietária era a única pessoa que tinha o potencial de ter escondido a verdade. O nome de Beatriz, vindo dos lábios daquela viúva pobre, soava como uma nota falsa na sinfonia da corrupção. Senhora, esta casa é conhecida por seu passado trágico. A antiga proprietária, Beatriz, morreu aqui de desgosto. Você está se apegando a lendas? Disse Talamantes, tentando fazê-la vacilar, mas Helena não piscou. Beatriz não morreu de desgosto. Ela foi traída, e ela deixou a verdade para a próxima viúva, respondeu Helena, apontando para o assoalho podre com a ponta do pé. A verdade está aqui, sob seus pés, Talamantes. Você roubou minha família com títulos falsos. Eu não preciso de livros, eu sei a verdade. O rosto de Talamantes empalideceu sutilmente. Ele era um homem da lei e do papel. A menção de que a prova estava enterrada o atingiu em seu ponto fraco. O medo de que a verdade física pudesse destruir a mentira legal. Ele ordenou aos capangas: revisem a casa, abram o chão, derrubem as paredes, encontrem o que ela esconde. O barulho das botas e o som de pás batendo nas tábuas criaram uma cacofonia na casa silenciosa. O coração de Helen disparou, mas ela manteve o controle. As crianças e os livros estavam seguros sob a tábua principal, camuflados sob um pequeno monte de terra que ela havia espalhado. Ela sabia que eles estavam procurando por um esconderijo sofisticado, não por um buraco feito na raiva. Enquanto os capangas quebravam as paredes, Talamantes observou Helena tentando quebrar seu controle. Você está sozinha, senhora. Ninguém virá por você. Martim é um homem de negócios. Ninguém se importará com uma viúva de 5 filhos. Helena olhou para a sala onde Mateo estava tossindo, mas o som agora parecia menos desesperado, mais suave, como se os medicamentos estivessem finalmente fazendo efeito. Essa era a sua verdadeira força. Eu tenho a mim mesma, licenciado, e eu tenho a justiça, ela disse, baixando o pé de cabra para a posição de ataque. E eu sei que os livros de Beatriz provam que o título da mina é falso e que Martim está explorando ilegalmente há 20 anos.
A menção do período exato de 20 anos, uma informação que só poderia estar nos documentos secretos, fez com que Talamantes recuasse um passo. Era uma informação muito específica para ser uma simples adivinhação. O medo de uma armadilha legal era real. Os capangas voltaram, frustrados. Não encontramos nada, licenciado, apenas sujeira e mais tábuas podres. O assoalho parecia limpo e o buraco estava perfeitamente escondido. Talamantes, pego entre a ameaça de Dom Esteban na cidade e a firmeza surpreendente da viúva no deserto, percebeu que Helena não estava blefando. Ele não sabia onde estava a prova, mas sabia que ela tinha a chave. Ele estava em desvantagem. Você não tem nada, mas você sabe de tudo, ele sibilou, seus olhos estreitos de fúria e calculismo. O confronto de força bruta havia falhado. Talamantes precisava de uma nova estratégia, mas Helena havia conquistado a primeira vitória. Ele estava assustado. O ar dentro da cabana estava carregado de uma tensão densa, mais sufocante que o calor do deserto lá fora. Talamantes, percebendo que a viúva não cederia à intimidação física e que ela possuía informações específicas sobre os 20 anos de fraude, mudou a tática de ataque. Sua testa estava úmida de suor, mas seus olhos mantinham a frieza calculista de um mestre em manipular a lei. Muito bem, senhora, ele disse, ajustando a gravata com um movimento brusco. Vamos parar com este circo de pobre. Eu sou um homem prático. Você tem 5 filhos e um deles está doente. Ele apontou para Mateu, cuja tosse era um som assustador e silencioso de fundo. Você tem um segredo que não pode provar sem sair daqui e lutar por anos. E eu tenho o poder de fazer com que você desapareça. Vamos fazer um acordo de mãe para mãe, de prático para prático. Ele se aproximou de Helena, exalando o cheiro do perfume caro e da autoconfiança de seu poder. Martim, ainda zangado por não ter sido capaz de forçar Helena, observava a cena, roendo as unhas. Eu lhe darei dinheiro, propôs Talamantes, baixando a voz para um sussurro traiçoeiro. O suficiente para levar seu filho doente para a Europa, para ser tratado. O dinheiro para que seus filhos tenham um futuro na capital, com educação, longe desta ruína, mas em troca você me dará um papel que diga que os títulos da mina são incontestáveis, e você esquecerá o nome Beatriz. Era a tentação final, a moralidade corrompida oferecida em uma bandeja de prata. Helena sentiu o calor do corpo de Mateu e a atração da promessa de cura imediata. A Europa significava vida certa para seu filho. O conflito interno era esmagador. Salvar Mateu imediatamente ou lutar pela justiça de sua família. Helena recuou, quebrando o contato visual, e olhou para o buraco no chão, onde as crianças e os livros estavam escondidos. Aquele buraco era seu ponto de não retorno. Ela não podia trair o legado de Beatriz e a justiça de seu marido. O dinheiro da Europa não vai lavar suas mãos sujas, Talamantes. E eu não troco a verdade pela vida do meu filho, disse Helena, sua voz se tornando mais forte, impulsionada pela adrenalina da raiva. Você está louca, viúva? Gritou Martim, incapaz de conter sua fúria. Você vai deixar seu filho morrer por causa de papéis velhos? Ele avançou sobre Helena, mas o pé de cabra a postos o fez parar. Helena não respondeu a Martim. Ela se concentrou apenas em Talamantes.
Amanhã, às 10 horas da manhã, Dom Esteban ajuizará a ação contra Martim. Eu não tenho os documentos aqui, mas ele tem a prova de que vocês forjaram o título da mina, com as datas exatas e o nome do tabelião subornado. Se eu não aparecer, ele usará a carta de Beatriz como prova de coação, e seu plano falhará. Ela estava blefando sobre os livros, mas a precisão do seu blefe era assustadora. Talamantes percebeu que a viúva tinha armado um impasse. Se ele a machucasse ali, a carta seria entregue a Dom Esteban e a cadeia seria o destino dele e de Martim. Talamantes estava pálido de raiva. Ele não podia arriscar a prisão por causa de uma viúva. Ele tinha que agir no âmbito legal, forçando um confronto no tribunal, onde ele era um mestre. Você voltará para a cidade conosco agora, ordenou Talamantes, sua voz baixa e cheia de ameaça. Você virá ao meu escritório e assinaremos o acordo de confissão em troca da sua liberdade. Do contrário, eu garanto que amanhã você terá que depor no tribunal e eu farei com que você e seus filhos passem o resto da vida na miséria. Helena sabia que aquele era o momento. Ela precisava ir para a cidade para depor. Ela havia prometido a Mateo que voltaria para ele, mas ela não podia deixar Talamantes e Martim revirarem o lugar e encontrarem a prata e as crianças. Eu só vou se Martim e seus homens prometerem não tocar nesta casa, nem em meus filhos. E eu não vou assinar nada antes de depor na frente do juiz. Helena impôs, seu corpo pequeno se enchendo de uma autoridade que surpreendeu Talamantes. A hesitação de Talamantes foi a vitória de Helena. Ele precisava de tempo para neutralizar Dom Esteban e precisava que Helena assinasse a confissão para anular a ameaça legal. Ele cedeu, mas a fúria em seus olhos era uma promessa de vingança. Helena, sentindo um alívio momentâneo, olhou para o assoalho. Ela sabia que as crianças estavam quietas lá embaixo, sob o peso da tábua, ouvindo a negociação de vida e morte. A saída da casa, escoltada pelos capangas de Talamantes, era o prenúncio da batalha final. O cheiro de pólvora e suor dos capangas se misturou ao cheiro de mofo da casa, enquanto Helena era levada de volta à cidade, sabendo que a única coisa que a salvaria agora era a verdade de Beatriz e o tempo que ela havia comprado. A carruagem de Talamantes cheirava a couro fino e medo, um contraste sufocante com o ar seco e o mofo da casa El Suspiro. Helena estava sentada rigidamente, escoltada pelos 2 capangas, enquanto Martim viajava em um cavalo separado, observando-a com uma mistura de ódio e pavor. Ela tinha vencido a primeira escaramuça no deserto, mas agora estava em um duelo de inteligência no coração da cidade. Ela rezava para que Mateo ficasse bem sob os cuidados de seus irmãos mais velhos e que eles não tocassem nos livros. Ao chegarem à capital, Helena foi levada diretamente para o escritório de Talamantes, um lugar imponente e escuro, cheio de livros de leis encadernados em couro e a atmosfera densa de poder corrupto. O cheiro de tabaco caro e papel novo era quase tão intimidador quanto a presença do advogado. Talamantes a deixou sozinha em uma antecâmara por horas, uma tática para quebrar seu espírito e sua resistência. Ele tentava fazê-la sentir-se fraca e insignificante,
uma viúva pobre confrontando a máquina implável do sistema legal do porfiriato. Finalmente, Talamantes a chamou à sua grande mesa de carvalho. Ele estava com um copo de conhaque na mão e uma expressão de tédio forçado. Senhora, o tempo está passando. Eu já fiz o convite para Dom Esteban suspender a ação. Agora, assine esta confissão e você e seus filhos estarão livres e com o dinheiro para o tratamento. Ele colocou um documento na frente dela. Helena pegou a pena, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Ela leu o documento rapidamente. Era uma confissão de que a carta de Beatriz era falsa e que os títulos de Martim eram legítimos. Helena, no entanto, sabia que não poderia assinar. Ela sabia que Talamantes, assim que tivesse o papel, a destruiria legalmente e a tiraria dos seus filhos. Ela precisava do julgamento e da intervenção de Dom Esteban para ter a chance de justiça. Eu não vou assinar, disse Helena, devolvendo a pena ao tinteiro, o gesto pequeno mas final, quebrando o silêncio do escritório. Eu só falarei com Dom Esteban amanhã, às 10 horas da manhã, no tribunal. E eu levarei a verdade comigo. Talamantes explodiu em fúria. Ele atirou o copo de conhaque na parede, o líquido escuro e pegajoso escorrendo pela estante. Você está louca! Eu vou acabar com você! Eu vou fazer com que você perca seus filhos! Helena se levantou, sua voz permanecendo calma e firme, como se ela fosse a advogada e ele o criminoso. Se você me tocar, licenciado, a carta de Beatriz e os livros que estão escondidos em um lugar seguro aparecerão imediatamente na mesa do juiz. E eu garanto que o nome do seu cliente, Martim, será o próximo a ser preso. A menção dos livros, que Talamantes estava convencido de que ela não tinha trazido, o fez hesitar. Ele não podia correr o risco de que as provas fossem reveladas no tribunal sem que ele as tivesse examinado primeiro. Ele precisava de Helena viva e sob controle. Ele ordenou a seus capangas que a levassem a uma pequena sala de custódia anexa ao seu escritório, onde ela passaria a noite. A sala era fria e suja, cheirando a confinamento e desinfetante fraco, mas Helena se sentia vitoriosa. Ela havia resistido à intimidação. Naquela noite, Helena não dormiu. Ela repassou as datas e os nomes dos livros de Beatriz, o payoff, preparando-se para o interrogatório. Ela sabia que Dom Esteban estava trabalhando e que a notificação já havia chegado ao tribunal. Ela estava no limiar do confronto final. Na manhã seguinte, Helena foi escoltada para o tribunal. O grande salão de justiça era imponente, com cheiro de cera e poeira, e o som dos sapatos e das togas ressoava nas paredes altas. O juiz Dom Esteban estava lá, em sua toga solene, olhando para Helena com uma expressão de preocupação e respeito. Martim estava lá com Talamantes ao seu lado, confiantes em seu poder. Eles tentaram desmoralizar Helena com olhares de desprezo, mas ela permaneceu firme, lembrando-se da febre de Matel e do esquirute no chão da casa. O julgamento começou. Dom Esteban iniciou o interrogatório e Helena, em seu vestido de luto e seu rosto pálido, começou a narrar a história da fraude, não como uma história pessoal, mas como uma acusação documentada. Ela recitou as datas, os valores e os nomes dos tabeliães subornados, a precisão das informações aterrorizando Talamantes e Martim. E o título da mina, Excelência, foi forjado há exatamente 20 anos, como provam os livros da senhora Beatriz, disse Helena, olhando para Talamantes com um sorriso fraco, mas vitorioso.
Talamantes, que estava prestes a negar, foi interrompido pela precisão fatal dos detalhes. A verdade, vestida com os números frios de Beatriz, era mais poderosa do que todas as mentiras de Talamantes. E o juiz, notando o medo no rosto do advogado, sabia que a viúva havia vencido. O silêncio no tribunal era mais retumbante do que qualquer grito, um silêncio carregado do peso da verdade finalmente revelada. Talamantes estava destroçado. O mestre da lei viu seu castelo de mentiras ruir diante da precisão dos detalhes que a viúva, Helena, havia memorizado e recitado, tirados dos livros contábeis da falecida Beatriz. Sua arrogância se transformou em suor frio e desespero quando Dom Esteban, o juiz, ordenou o início de uma investigação formal. Martim, o primo ganancioso, foi preso imediatamente no tribunal, sob a acusação de fraude e exploração ilegal da mina, que pertencia à família de Helena. O som das algemas estalando em seus pulsos foi a única nota de júbilo que Helena permitiu a si mesma. Talamantes, por sua vez, tentou fugir, mas sua rede de influência foi rapidamente desmantelada. A verdade, armunda com os números de Beatriz, desnudou seu poder, e ele foi pego pela polícia na mesma noite, forçado a enfrentar as consequências de uma vida inteira de corrupção. Helena, esgotée, mas vitoriosa, voltou para El Suspiro. A casa agora não cheirava mais a mofo e desgraça, mas a alívio e esperança. A primeira coisa que ela fez foi correr para Matteo. Matteo estava visivelmente melhor. Os remédios caros e a estabilização comprada com o primeiro lingote de prata haviam vencido a pneumonia. A tosse, embora presente, era fraca e intermitente, não mais a tosse seca e mortal que a assustava. Ele olhou para sua mãe com olhos cheios de admiração e cansaço. Helena abraçou seus filhos, o calor de seus corpos, uma confirmação de que sua luta não tinha sido em vão. Ela era a nova proprietária legal não apenas da casa, mas de toda a fazenda, que havia sido roubada de seu marido Ricardo, agora restaurada pela justiça. Dias depois, a família se mudou da ruína de El Suspiro para a casa principal da fazenda. Era uma residência espaçosa e fresca, com pátios cheios de buganvílias, e o cheiro de cal e limpeza substituía o cheiro de podridão. As crianças corriam pelos corredores de azulejos, e o som de suas risadas alegres substituía o silêncio opressivo da injustiça. Matteo foi enviado para a melhor clínica na capital para garantir que seus pulmões se recuperassem completamente. As gêmeas teriam um jardim, e os filhos mais novos teriam um futuro que Helena havia roubado das mãos da ganância. Helena havia recuperado a herança de seu marido, mas ela sabia que sua vitória não tinha vindo do seu nome, mas do poder e da estratégia de Beatriz. Ela havia usado a vingança antiga de uma mulher contra outra para combater a injustiça moderna. 1 ano se passou. Helena, agora uma mulher de negócios experiente e proprietária de uma fazenda, retornou a El Suspiro pela última e única vez. A casa estava vazia e silenciosa, um monumento à sua luta. O vento soprava pelas janelas vazias, e o frio não era mais ameaçador, mas apenas frio. Ela caminhou até o buraco no chão,
que havia deixado aberto, uma cicatriz de sua transformação. Ela desceu e entrou no túnel onde a prata estava escondida. Ela pegou o último lingote, o que havia deixado para trás, e o levou para a sala principal. Helena colocou o lingote no centro do buraco, sobre a entrada do túnel. Não era um pagamento, era uma dádiva, uma homenagem à mulher que havia lhe dado as armas para lutar. Era um agradecimento final ao espírito de Beatriz. Ela fechou a porta de entrada de El Suspiro pela última vez e, ao fazê-lo, ouviu um som suave e quase imperceptível vindo do chão, o skirurt, mas não era mais um gemido de opressão ou um chamado desesperado. Era um som de paz e descanso. A casa, sua dívida paga e sua história contada, finalmente podia dormir. A verdadeira herança que Helena havia encontrado não era a prata, mas a força e a sabedoria para lutar, e a lição de que a justiça, às vezes, precisa de um segredo enterrado para se manifestar. A história de Helena e Beatriz nos ensina que a ganância é uma prisão, mas a coragem e a solidariedade feminina podem ser a chave. A viúva encontrou sob o assoalho a prova de que seu marido havia sido roubado e, mais importante, encontrou o dinheiro para curar seu filho. Mas a pergunta que fica é: Helena deveria ter usado a prata para fugir para a Europa imediatamente, ou ela fez certo em arriscar tudo pela justiça legal? Deixe sua opinião nos comentários. Qual foi o momento mais chocante dessa luta? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais histórias de vingança e justiça e ver o nosso próximo vídeo. A moral é clara, a terra esconde segredos, mas a verdade sempre encontra uma viúva para contá-la.